Paz, meus queridos irmãos que estão ouvindo mais essa semana. Eu estou colocando novamente aí a palavra que foi levada no estudo caseiro dessa semana, e foi a importância da oração que a gente teve de palavra. Iniciamos com o versículo de Jó 42:10, onde diz: "E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía." Na história de Jó, a gente vê um homem que sofreu muito na sua vida, que perdeu tudo que ele tinha e ainda assim não deixou de acreditar naquele Deus que ele aprendeu que era um Deus de compaixão, um Deus justo, e ainda assim ele teve fé que aquele Deus ia fazer grandes coisas por ele. Nessa história, a gente vê que, embora possamos ter prazeres e alegrias na vida, não deixamos de enfrentar dificuldades e problemas. Nosso desafio é buscar ou criar soluções, e é importante aprender que estamos envolvidos por duas dimensões, a natural e a espiritual, sendo a oração um meio de contato entre elas. A história de Jó nos mostra essa visão do universo, a vida do personagem que se dá na dimensão natural, onde pode ser avaliada pela esposa e pelos seus amigos, gerando uma série de conclusões erradas. Paralelamente existe um mundo espiritual, onde Deus e Satanás conversam antes que os fatos ocorram no mundo físico. Por isso, precisamos sempre orar, buscando a solução espiritual, uma ajuda divina. Não devemos pedir apenas a solução, mas sobretudo a sabedoria para enfrentar o problema, pois não sabemos quanto tempo ele pode durar. O propósito de Deus vai estar acima de tudo, e a gente nunca vai entender o verdadeiro propósito de Deus, porque o nosso Deus é um Deus imenso, imensurável, né? Deus vive numa dimensão onde o tempo, o espaço não existe. E a gente, se apegando nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, a gente acaba tendo essa total noção de tempo, de espaço, onde que para Deus 1 ano, 10 anos, 100 anos não é nada. Na nossa vida, 100 anos é uma vida gigantesca. Muitas pessoas querem chegar nos 100 anos. E para Deus isso não existe. É uma fração de minutos, segundos, milésimos. Ou seja, o tempo ele não existe para Deus, né? Somente para nós. E a gente tem que ter um entendimento de que esse mundo envolvido no tempo, ele não tem nada para nós. Somente Deus que tem a sabedoria e o entendimento, e a gente deve viver a nossa vida buscando essa eternidade junto a Ele. Aí sim que as coisas vão começar a se explicar, assim que as coisas vão começar a ter sentido. Por que que a gente sofreu o que sofreu, teve as dificuldades que teve? Não vai ser nessa vida que a gente vai encontrar a resposta para isso, mas no infinito a gente vai ter a certeza de tudo que a gente passou, por que que a gente passou, por que que a gente viveu, e se encontrando com esse Deus. E por isso na nossa vida a gente deve buscar esse entendimento, orando e pedindo para Deus. A gente vê que Jó, ele teve uma reviravolta na vida dele, continuando tendo essa fé, e é importante a gente examinar na história de Jó que ainda assim ele teve umas dificuldades, ele teve essa tristeza, ele deu até uma murmurada ali do que estava acontecendo com ele no momento que já estava bem difícil para ele. Ele teve pensamentos de desistir, mas ele continuou firme, continuou com aquela fé que ele aprendeu. E através da oração, ele trouxe essa força para o reino de Deus. Teve esse contato de orar para Deus e pedir sabedoria, perguntar para Deus o porquê que tudo isso estava acontecendo, para que Deus no final dessa história tivesse dando a explicação para ele. Mas se ele não tivesse orado, se ele não tivesse pedido para Deus dando entendimento e sabedoria na vida dele, ele não ia ter esse desfecho que teve a história. E no final, os seus amigos foram julgados por Deus. Os seus amigos que estavam julgando ele foram julgados por Deus, pois eles estavam errados. Jó, ele estava certo. Quase que ele pensou que não estava certo, de tanto que julgaram ele. Mas ele
seguiu firme, e Deus julgou e só salvou os amigos dele porque Jó se colocou em oração. Deus pediu que Jó se colocasse em oração para salvar a vida dos seus amigos, que Deus ia castigá-los. Mas por esse intuito de Jó de não guardar mágoas, de ainda assim interceder pelos seus amigos, eles foram salvos. E a gente pensa que agora Jó podia aproveitar e castigar os seus amigos, mas não. Essa oração foi um ato de amor de Jó. A importância disso, a gente deve ter entendimento que Jesus veio nessa terra para que a gente viesse a entender esse amor. Que por mais dificuldades que a gente passa, por mais que venhamos a descobrir alguns causadores das nossas dificuldades, a gente deve orar para que Deus quebrante o coração dessas pessoas. E um dos requisitos da oração, para que ela seja de eficácia, que ela seja eficaz, a gente tem em Tiago 1, 5, 6, onde diz: orar sem acreditar é falar como um papagaio. A gente vê que a gente tem que crer. Uma coisa leva a outra. A gente já falou nessa semana sobre fé, a gente já falou sobre igreja, a gente está falando sobre oração, e uma coisa leva a outra. A gente tem que crer sempre, acima de tudo, nesse Deus poderoso que a gente tem seguido. Conhecer esse Deus maravilhoso. Orar para que Ele venha nos dar entendimento e sabedoria do que devemos fazer. E acreditar em tudo isso. Nós devemos ser responsáveis a orar, sabendo que nossas preces ficam registradas diante de Deus. Mesmo não tendo sido atendidas no tempo que gostaríamos, orar é uma coisa muito séria. Devemos orar com um compromisso. A oração é o meio que a igreja possui para interferir na história. Vemos na história de Daniel que se viu diante de problemas internacionais. A Babilônia havia conquistado o mundo conhecido da época, inclusive o território de Israel. E Daniel orou ao Senhor e recebeu a revelação dos planos divinos até o fim dos tempos. Também vemos na perseverança da oração, em Êxodo 17:10, enquanto o exército de Israel lutava contra os amalequitas, Moisés estava no monte com as suas mãos levantadas. Sua perseverança com a ajuda de Arão e Hur foi fundamental para a vitória do povo. Não devemos imaginar que o nosso êxito depende apenas e exclusivamente da nossa capacidade, inteligência, dinheiro, força, mas precisamos orar. A intercessão, a oração, é o que Deus deixou para nós de ensinamento, para que venhamos ter um contato com Ele. E eu deixo essa palavra para vocês nessa semana. Que venhamos a dobrar nossos joelhos nas nossas casas, que não venhamos a ter vergonha de quem está nos olhando no momento em que vamos almoçar, que venhamos a orar e agradecer a Deus, que venhamos ser exemplo para esse mundo, que não venhamos a ter vergonha em momento nenhum de nossa vida a falar com esse nosso Deus, mas que as pessoas desse mundo venham ter em nós exemplos de pessoas verdadeiramente focadas no Deus, na palavra do Senhor. E que esse mundo venha a ser um lugar bem melhor com esses exemplos. E daqui a muitos anos você verá a grande transformação na sua vida, na sua família e em tudo mais, com esse ato de fé, esse ato de oração. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar.
simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo louvor, Senhor.